Bem, pessoal, 3 erros mais comuns no uso do fluconazol. Vou explicar para você. Eu tenho um vídeo longo falando do fluconazol, sobre o uso, como usa, efeitos colaterais, riscos, né? Mas eu vou falar dos 3 erros mais comuns que eu vejo, tanto vocês perguntarem nesse vídeo, como no dia a dia da gente, né? O fluconazol é um remédio muito prescrito, muito utilizado para infecção fúngica. E o grande destaque, né, é a candidíase, né? Tanto na mulher como no homem, né? Infecção genital, né? E o que acontece? Por ser um remédio muito prescrito, muito utilizado e que funciona, as pessoas cometem um erro muito comum, que é o quê? Usar quando tem qualquer sinal de coceira, infecção, e achar que é assim mesmo, né? Que é uma coisa simples. Sempre é candidíase, que é um erro muito comum, porque existem muitos tipos de infecção, inclusive doença sexualmente transmissível e outras não infecção fúngicas que podem dar sintomas muito parecidos. Claro que tem a característica, né? O médico que está lidando com isso, né? O ginecologista, o urologista já está acostumado a ver, ele consegue diferenciar muito bem, às vezes sem exame nenhum, e ele vai fazer o tratamento. Mas muitas pessoas assumem que estão com a candidíase e começam a usar o fluconazol. Você pode até falar assim, Júlio, mas não é fácil, precisa de receita. Mas você sabe, às vezes você comprou, tratou, deixou em casa e aí precisou, acabou tomando, uma amiga deu e tal. É muito comum isso acontecer. E esse é um erro muito frequente, muito comum, que você não pode cometer. Não use o fluconazol sem ter certeza do seu diagnóstico. Júlio, como é que isso vai me prejudicar? Número 1, você tratando a doença errada, né? Então, se você der um antifúngico e não for a esse tipo de infecção, o tempo de tratamento vai ser via oral, vai ser pomada, vai usar os dois, né? Quantos dias eu vou usar, é recorrente, tem uma série de fatores. Terceiro fator também que preocupa é por que você está tendo, por que teve de novo, por que está acontecendo, precisa ter alguma mudança, né? Tratou o parceiro, não precisa tratar, então são muitas decisões que o médico vai tomar. Esse é o erro mais comum, né? O segundo erro é não entender os efeitos colaterais. Como qualquer remédio, o fluconazol ele tem algumas características. Número 1 é metabolizado no fígado. Então, se você tomar a dose direitinho que o médico passou, dificilmente vai ter problema. Mas tem pessoas que têm comorbidade e outras coisas que podem ter alterações hepáticas pelo uso do fluconazol. Ficar atento a isso, né? Dose, tempo de uso, né? Muitos pacientes têm flatulência, dores abdominais, como eu falei. Você usa um remédio para matar um fungo, às vezes seu sistema gastrointestinal ele sofre com isso. Tem toda uma flora específica no trato gastrointestinal que pode sentir, e esse é um efeito colateral comum do fluconazol. Por isso, o erro mais comum, às vezes, do paciente é não identificar e não entender que isso pode acontecer. E, às vezes, para o uso, né, eu ficar muito mais preocupado porque não entendeu que aquele é o efeito colateral que pode acontecer e identificar também os efeitos colaterais graves. Como eu falei, hepatotoxicidade, outras coisas, mas é raro em pessoas saudáveis, mas tem cada contexto para o médico avaliar. Esse é o segundo erro mais comum. O terceiro erro mais comum que eu noto nos pacientes é não seguir a prescrição médica. Vamos supor, você foi no médico, então não cometeu o erro 1, o médico te explicou os efeitos colaterais, você entendeu, mas não cumprir a orientação médica quanto ao uso. O médico passou só comprimido, o médico passou via oral, ele passou por quantos dias? É uma dose única? Não, você vai ter que usar vários dias, vai ter que repetir porque é recorrente, né? Vai ter que tratar o parceiro. E vira e mexe, o que acontece? Você tá com sintoma, tá com coceira, tá com secreção, você fica desesperado. Tomou, começou a fazer efeito, para de seguir a prescrição. É muito frequente isso acontecer. Os pacientes não ouvem a orientação ou não seguem a orientação do médico porque acha que se melhorou o sintoma, ele vai parar. Ou, se melhorou o sintoma, ele não vai ter que voltar, ele não vai ter que fazer o exame que o médico pediu, não vai ter que voltar para o médico ver se o tratamento foi completo ou não, né? Se está sendo recorrente, se ele vai passar por um tempo maior, se tem que tratar o parceiro ou não vai ter que tratar o parceiro, quanto tempo, se precisa ou não ter algum tipo de abstinência sexual. Tem uma série de fatores que o médico vai analisar no seu caso específico. Se não vai precisar fazer outros tipos de exame para ele excluir outros tipos de doença. Então, não seguir recomendação médica é a coisa mais comum. Em especial essas infecções, que é o que? A pessoa está desesperada, começa a ter coceira, essa secreção, ela sai desesperada. Muitos, a maioria, acredito, faz isso. Procura o médico, né? Quando não faz o erro 1 de usar o remédio por conta própria, né? Ela procura o médico dá o diagnóstico e passa a prescrição. Uma vez que tomou o remédio e sintoma cessou, a pessoa acha que o problema nunca existiu e deixa de seguir a recomendação, não volta, não faz o acompanhamento, às vezes não trata o parceiro, se o médico pediu ou não para tratar, e faz uma série de orientações erradas. Porque quando você está com dor, você está com incômodo, você se desespera. Quando o sintoma melhorou, você esquece, não segue a recomendação. Esse é o terceiro erro mais comum. Espero que tenha ajudado. Abraço.